Boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Laurindo, pela introdução. Agradeço à Comissão Científica do Congresso pelo convite para estar aqui falando para vocês sobre esse tema. A integração de dados multi-escala das ciências ômicas nos forneceram vários biomarcadores que podem ser utilizados para o diagnóstico, monitoramento e o gerenciamento de pacientes com risco ou com doença cardiovascular. Esses biomarcadores eles podem ser substâncias como lipoproteínas, triglicerídeos, entre outros, mas também podemos considerar como biomarcadores medidas fisiológicas como pressão arterial, variabilidade da frequência cardíaca, índice de rigidez arterial, entre outros. São biomarcadores importantes para estudo aí das doenças cardiovasculares. Dentro desse contexto, pesquisa recente, publicada no ano passado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, aponta a grande penetração do acesso à internet, principalmente pela população idosa, e a estatística é que mais de 75% das pessoas acima de 65 anos acessam a internet. E no mundo, também a estatística no mesmo ano, o ano passado, mais de 70% da população tem de alguma forma acesso à internet. Então, para medicina digital, a internet ela passa a ser um catalisador importante e dentro desse contexto, dispositivos vestíveis passam a ser agentes importantes para a coleta contínua de biomarcadores. Nessa área, né, a gente pode considerar que esses dispositivos vestíveis têm capacidade hoje para fazer medidas bastante precisas em vários biomarcadores, como a frequência cardíaca, o próprio eletrocardiograma, estresse, frequência respiratória, e elencado aí em amarelo são biomarcadores mais recentes que estão sendo incorporados nesses dispositivos, como pressão arterial, débito cardíaco, volume sistólico e idade vascular. Dado o limite aqui do tempo, eu vou focar na questão da pressão arterial. A medida não invasiva da pressão arterial, ela pode ser feita através de métodos com a oclusão arterial, pode ser oclusão total ou parcial, né, com o método oscilométrico, ou também sem oclusão arterial. Sem oclusão arterial, a gente tem duas classes. Uma é estudar a velocidade da onda de pulso, que está relacionada diretamente com a pressão arterial, ou a morfologia da onda de pulso. A partir de características da morfologia da onda de pulso, é possível se estimar a pressão arterial. Essa onda de pulso, ela tem uma morfologia que depende muito de todo o processo de reflexão dessa onda de pulso ao longo do sistema cardiovascular. Isso acaba provocando uma dícrota parecida com a dícrota no sinal de pressão arterial. E, portanto, estudando todas essas variações na onda de pulso, podemos ter uma estimativa da pressão arterial. Uma das maneiras de a gente fazer uma medida não invasiva da onda de pulso é através da pletismografia, e no caso dessa apresentação eu vou me concentrar na fotopletismografia, mas existem outras formas de medida. A fotopletismografia, nós enviamos um sinal de luz através da pele do paciente, que penetra nos tecidos, dependendo do comprimento de onda, pode variar de 500 nanômetros a 980 nanômetros. Essa luz ela penetra mais nos tecidos e parte dessa luz é refletida. Essa luz refletida, ela é uma luz pulsátil que vai depender da concentração dos glóbulos vermelhos no sangue ou durante a circulação. Então, na sístole, os glóbulos vermelhos estão mais espaçados, porque não há uma pressão muito alta dentro do vaso. Isto reflete menos luz, ela é mais dispersa. E durante a sístole, eles estão mais concentrados, há uma maior reflexão. E com isso, nós temos um sinal que é um sinal pulsátil parecido e na mesma frequência do sinal de pressão arterial.
A morfologia desse sinal também é muito parecido, então aqui tem a pressão arterial invasiva versus a pressão, versus a onda de pulso pela fotopletismografia. Eles têm a mesma correspondência em termos de frequência, porém, diferentemente do sinal de pressão arterial, o sinal de fotopletismografia ele é completamente adimensional, ele não tem nenhuma relação com milímetros de mercúrio do sinal de pressão arterial. Porém, se nós estudarmos todas as características desse sinal, características temporais e espaciais, nós podemos avaliar essas características e, com algum método de calibração, tentar estimar a pressão arterial. Isso nos leva à área de inteligência artificial. Por exemplo, por aprendizado de máquina, a partir das características do sinal, podemos ter algum método que faça a regressão e leve ao valor da pressão arterial, ou, se nós não extrairmos as características de uma maneira ad hoc, determinando quais características nós queremos do sinal, podemos utilizar aprendizado profundo, que é uma outra área de inteligência artificial, para automaticamente identificar características que nós nem estejamos ali definindo precisamente. Então, lá no Instituto, nós temos trabalhado nessa área, temos 2 métodos para a estimativa da pressão arterial, um por aprendizado de máquina e outro por aprendizado profundo, em um processo no qual nós instalamos o dispositivo, fazemos a calibração do dispositivo com um equipamento médico certificado e, a partir daí, com a extração das características e fazendo esta regressão, nós conseguimos estimar tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica. No caso do aprendizado de máquina, nós utilizamos mais de 120 características ad hoc, então características espaciais e temporais do sinal, para poder fazer a estimativa da pressão arterial. E no caso do aprendizado profundo, nós não determinamos as características do sinal de fotopletismografia, mas extraímos 392 características, o que nos dá uma maior precisão no processo de inferência ou de predição. Todo algoritmo por aprendizado de máquina ou por aprendizado profundo, ele precisa de treinamento para que possa ter uma eficiência. No nosso caso, nós treinamos esses algoritmos com mais de 1,6 milhão de pares entre sinal de fotopletismografia e pressão arterial medida a partir de equipamentos certificados, e utilizamos esta base para treinar os algoritmos a fazer a estimativa de pressão arterial. Nós desenvolvemos também o dispositivo para ser colocado tanto no pulso quanto no tórax do paciente. Então, desenvolvemos toda a eletrônica e todo o processo de filtragem desse sinal, dessa luz refletida, porque é um sinal de baixíssima relação sinal-ruído. Ele é contaminado pela luz ambiente, ele sofre influência do movimento do paciente, sofre influência da respiração do paciente, e tudo isso precisa ser eliminado do sinal para que a gente possa ter uma medida efetiva das características, fazer todo o processo de regressão e ter o valor da pressão arterial. Nós já fizemos vários ensaios comparando as medidas por essa tecnologia versus as medidas convencionais, por exemplo, através do mapa de 24 horas, fazendo pareamento das medidas e sincronismo do mapa com os dispositivos que nós estamos desenvolvendo. Esse é um exemplo de como colocamos o dispositivo tanto no tórax quanto no pulso do paciente. E aqui é uma comparação das medidas realizadas pelo dispositivo não invasivo, né, versus as medidas realizadas pelo mapa. Então dá para se observar o descenso noturno, que é bastante importante para verificar a precisão do dispositivo. E eu acho que o mais importante, esse é um dispositivo que, contrário do mapa, né, você não tem um manguito inflando, né, a cada 15 minutos durante o dia ou 30 minutos à noite. Aqui nós temos medidas totalmente passivas, né, não tem nenhuma interferência do paciente, ele não sabe que a pressão está sendo aferida.
tanto no período diurno quanto noturno. O dispositivo tem uma bateria que dá autonomia para aproximadamente 10 dias, então poderíamos fazer um mapa com medidas a cada 15 minutos durante 10 dias sem ter que trocar o dispositivo. Além das medidas de pressão arterial, sistólica, diastólica e frequência cardíaca, também medimos a saturação de oxigênio e temperatura. Então, são 5 biomarcadores coletados a cada 15 minutos. Existem alguns dispositivos que vão na mesma linha, inclusive com certificação na comunidade europeia, e que ensaios recentes demonstraram que esses dispositivos não têm a capacidade para verificar o descenso noturno, né? Então tem algumas falhas que ainda precisam ser corrigidas. Entendemos que a gente tem limitações e desafios ainda para serem superados. Por enquanto, o dispositivo ele está no limiar próximo da certificação internacional, que é da AMI americana, onde a diferença nas medidas de pressão arterial tem que ser menor do que o erro médio menor do que 5 milímetros de mercúrio, e o desvio padrão tem que estar abaixo de 8 milímetros de mercúrio. Para a sistólica, nós atendemos o erro médio, mas estamos em cerca entre 9 e 10 milímetros de desvio padrão, o que a gente precisa corrigir cerca de 2 milímetros. Nós temos um inconveniente que para a instalação desse dispositivo nós precisamos fazer uma calibração com um dispositivo médico certificado antes de instalar no paciente. Então, é um processo que nós não conseguimos deixar de realizar, uma vez que o sinal de fotopletismografia é um sinal totalmente adimensional. Os dados são transmitidos em tempo real, assim que a medida é realizada. Isto vai via internet, via Bluetooth de baixa energia e internet. Então, a gente tem que tomar cuidado com questões de privacidade e segurança. Então, esse dado tem que ser totalmente encriptado para evitar vazamento de dados. Entendemos que existem vantagens, como a versatilidade de um dispositivo vestível e totalmente transparente aí para o paciente. Podemos fazer um monitoramento quase que contínuo, podemos diminuir esta frequência, ao invés de 15 minutos, reduzir para 5 ou 2 minutos, com um preço a pagar, que é a redução do tempo de autonomia da bateria. Entendemos também que é um dispositivo ou esse tipo de tecnologia pode ser utilizado para triagem de hipertensão, né, de cenários em mundo real, e também para insuficiência cardíaca, e podemos tratar com dados que são contextualizados do paciente, né? Podemos correlacionar aí várias variáveis, né? Acho que em termos de perspectiva, nós estamos já partindo para validação em ambiente intra e extra-hospitalar. Podemos aumentar aí a eficiência diagnóstica da hipertensão arterial, assim como otimizar regimes terapêuticos, como da insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e a própria hipertensão arterial. Muito obrigado.